E estamos de volta com mais um vídeo da série Sistemática do Teologia D, falando sobre o nosso segundo locus teológico, falando sobre Cristologia, e agora estamos estudando sobre a aparência de Jesus. E no vídeo anterior falamos sobre a aparência de Jesus, falando sobre os documentos, né, de como os cristãos retratavam a aparência de Jesus. E hoje vamos falar sobre a aparência de Jesus, de como os cristãos retratavam nas obras de arte. E diferente comumente como a gente está acostumado a ver, né, as imagens de Jesus, Jesus é retratado com barba, né, aqueles olhos azuis, mas na verdade as primeiras representações artísticas de Jesus é Jesus sem barba, isso mesmo, Jesus sem barba. Como você encontra aqui, a mais antiga representação conhecida de Jesus, que fica lá na cidade, na Síria, que é a igreja de Dura Europo, né? Essa igreja é uma das igrejas mais antigas que se tem. E tem esse desenho aqui, que é da famosa cura do paralítico de Cafarnaum, ó. Você pode ver, ó. Tá vendo? Aí tem aqui, ó, Jesus sem barba, ó, e com, né, com a roupa tipo de grego, romano. E você também, ó, tem aqui, ó, outra imagem também, ó, tá vendo? Ó, Jesus com cabelo baixinho e com essa roupa como os gregos, né, os romanos se representavam. Ó, e engraçado, ó, que ele fazendo os milagres, ele usa uma varinha, ó, aqui, ó. Como aqui, ó, como essa imagem aqui, ó, na catacumba de Calixto, ó, que é do século III, ó, mostra Jesus ressuscitando Lázaro, né, a famosa passagem da ressurreição de Lázaro. E aqui, ó, Jesus, aqui, ó, de cabelo pequeno, ressuscitando Lázaro, e também com uma varinha, olha que interessante. Ó, aí aqui, ó, Jesus também, ó, que ele já tem um cabelo maiorzinho, né, e ressuscitando Lázaro, aqui, ó, e com uma vestimenta, né, tipo de romano, de grego. E, né, ali com uma varinha, que é interessante, que parece que os gregos, os romanos, entendiam que Jesus, a forma como Jesus fazia milagre, era como um mago, né, como fazendo magia. Bem interessante. E aqui, ó, e você tem aqui, ó, também, ó, Jesus das catacumbas de Marcelino, ó, e Pedro, que esse aqui é do século IV, ó. E aqui tem aquela famosa passagem que é a mulher do fluxo de sangue, né, quando ela toca no manto de Jesus e é curada. E aqui, ó, Jesus também, ó, cabelo pequeno, sem barba, e com uma roupa, aqui, ó, uma roupa de romano, ó. Aqui, ó. Aí você tem, aí você compara, ó, tá vendo? As roupas antigas de romano, ó, de oficial romano, aí Jesus como com essa representação, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, outra também, ó, Cristo aparece rodeado pelos apóstolos nessa imagem do começo do século IV, ó, localizada nas catacumbas de Domitila, em Roma, ó, tá vendo? Aí aqui ele é representado como um mestre, ó, com uma postura, ó, retratado como os filósofos e oradores, aqui, ó, que ele já tem um cabelo maiorzinho, ó, entre os apóstolos, mas sem barba também, ó. Aí você tem essa outra representação aqui de Jesus, ó, que é no mosaico, ó, pintado, ó, que é o busto de Cristo, ó, no piso, lá na Inglaterra. Ele também é do século IV, ó, sem a auréola, que a gente vai falar ainda, e com o chirô, ó, que já mostramos quando falamos sobre cristograma. E aqui, ó, Jesus também, ó, sem barba, ó, cabelo pequeno e sem barba. Aqui, ó, você também tem um prato quebrado, né? E nesse prato aqui, ó, você vê também, ó, Jesus, aqui tem uma auréola, mas aqui, ó, você vê no rosto dele também não tem barba. Jesus, cabelo curtinho. Então essas são as representações de Jesus, ó. Vou mostrar aqui mais, ó. Tem outra aqui, ó, também, ó. Ó, Cristo como imperador vestindo trajes militares, ó. Esmagando a serpente, representando Satanás, ó, esmagando a serpente. E, né, e é escrito aqui, ó, no livro, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo, ó lá? Pisando o leão e a serpente. Ó, aí você tem outra representação de Jesus aqui. Essa aqui já é mais né, já lá do século XII, mas é interessante também, ó, que já ainda faziam representações de Jesus sem barba, lá. Cabelo, aqui ele já tem um cabelo grande e sem barba. Vamos lá. Aí em Israel também, ó, foi encontrado também, ó, Jesus, uma igreja também lá em Israel, encontraram, ó, um desenho, ele, né, tava meio apagado, aí deram reforçaram. E aqui você vê, ó, Jesus também, ó, com cabelo, né, não muito grande, né, curto, com o nariz alongado e sem barba. Olha que interessante. E você também tem aqui a imagem do Bom Pastor, né, na catacumba lá de Roma, também do século III, ó. Aí você tem aqui, ó, um Jesus também, ó, novinho, cabelo curto e também sem barba. Aí você tem outra aqui também, ó. Essa aqui, ó, pode ver, ó, Jesus sem barba, que é também do século III, que, né, é a figura do bom pastor que aparece lá em João capítulo 10, que fala, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? Essa imagem aqui, ela foi encontrada nas paredes da catacumba de Domitila,
em Roma também, do século III. E você tem outra aqui também, ó, a figura do Jesus, o bom pastor, e você pode ver, ó, tem uma auréola aqui, ó, e Jesus também sem barba. Tá vendo aqui, ó, entre as ovelhas e Jesus sem barba. Aqui, ó. Aí é interessante frisarmos, ó, porque aqui, igual diz aqui, ó, a imagem do pastor com a ovelha aos ombros era um motivo comum na antiguidade. Essa ideia de colocar como bom pastor, isso já vem da ideia dos gregos e dos romanos, ó. Você tem o que é chamado de moscoforos, que significa portador do bezerro. E aqui, ó, tá vendo? Ó, esse moscoforo, que é o que? É uma estátua de um homem carregando um animal para o sacrifício. E isso é o chamado moscoforo. Você também tem o crioforos, né? Crioforos significa portador do carneiro, que está associado à figura de Hermes, né? O deus, o deus da mitologia grega, né? Que Hermes é em grego e Mercúrio em romano. Aqui, ó, você tem ele, ó, segurando o carneiro, crioforos. Aqui você tem outra representação de Hermes, ó. E aí tem aqui o mito, né, de como isso se deu, né? Como é que fez essa associação? Aí diz, ó, existe santuários de Hermes crioforos e de Hermes chamado por mais, e eles explicam o sobrenome anterior por uma história de que Hermes evitou uma pestilência da cidade carregando um carneiro ao redor das paredes. Para comemorar isso, ó, fez uma imagem, Calames, né, fez uma imagem de Hermes carregando um carneiro sobre os ombros. Qualquer um dos jovens que for julgado o mais bonito anda ao redor das paredes na festa de Hermes, carregando um cordeiro sobre os ombros, tá vendo? Então, passou a, né, através desse mito, passou a fazer esculturas de Hermes carregando um carneiro. Ó, interessante. E depois os cristãos, né, romanos, gregos, fizeram essa associação de Jesus, como lá em João 10, falando que ele era o bom pastor. Aí sim, ó, aí você vai ver as primeiras pinturas, né, mostrando Jesus com barba, né? Essa pintura é a Catacumba de Comodila, que é uma das primeiras imagens de Jesus com barba, que é do final do século IV. Ó. Aí você já vai ver Jesus aqui com barba, ó. Olha lá, né? E do lado dele tem o alfa e o ômega, né? A primeira letra do alfabeto grego e a última, né? Que é alfa e ômega, né? Como lá em Apocalipse. Então ele fala, eu sou o alfa e sou o ômega. Aí já tem Jesus com barba. Outra representação de Jesus aqui, ó. Cristo entre Pedro e Paulo, que também é do século IV. Ó, essa imagem aparece no cemitério de uma vila imperial que pertencia a Constantino, ó, e data do século IV. Aqui, ó. Você tem aqui Jesus também com barba, ó. Tá vendo? É Jesus já com barba. Aí a mais famosa, né, assim, de Jesus com barba é o chamado Cristo Pantocrator, né? O que é isso? Eu já vou explicar, né? Ó, tá vendo? O Cristo Pantocrator. Ele aparece lá no mosteiro de Santa Catarina, né, é o chamado Pantocrator do Sinai, que fica lá no Egito, né? Tem um mosteiro, uma igreja, e tem essa pintura. E é chamado de Pantocrator. Por que Pantocrator, né? Pantocrator, ó, esse tipo de imagem Cristo é dado o nome genérico de Pantocrator. Tão rico significado o termo grego, né? É em grego. E é traduzido geralmente por onipotente, ou seja, como todo-poderoso. Pantocrator é traduzido como o todo-poderoso. Só que essa palavra todo-poderoso, Pantocrator, ela seria melhor traduzida como aquele que tudo rege, né? Aquele que tudo rege. Aqui, ó. Aí vamos achar aqui, igual o livro aqui do Gregório de Nissa, né? Que a gente já mostrou. Mostra um livro chamado Contra Eunômio. E ele fala no livro, ó, sobre o Pantocrator. Ó, ele fala, quando ouvimos o termo Pantocrator, aquele que tudo rege, ó, tá vendo? Compreendemos com a mente que Deus mantém no ser todas as coisas, tanto as da natureza inteligível como as da natureza material. Por isso ele contém o universo. Por isso tem nas mãos os confins da terra. Pelo mesmo motivo ele avalia os céus com o palmo, e por isso ele mede o mar com a mão, e também por isso abrange assim toda criatura inteligível, né? Aí aqui, ó, vem falando também, ó, quem é aquele no qual todas as coisas foram criadas e no qual tudo permanece, em quem vivemos, nos movemos e somos, né? Tudo, quem possui em si mesmo tudo isto que é do Pai. Não sabemos ainda por tudo o que foi dito que aquele que é Deus sobre todas as coisas, como diz São Paulo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem nas mãos todas as coisas do Pai, como ele mesmo diz. Ele abrange absolutamente tudo, com seu amplíssimo palmo. Aqui, ó.
Ele rege todas as coisas, que abrange e ninguém as tira da mão daquele que tudo rege. Se pois ele possui tudo e rege o que possui, quem ele é senão Pantocrato, aquele que tudo rege. Ou seja, então a melhor tradução para Pantocrato já é traduzido como Todo-Poderoso, mas seria a melhor tradução aquele que tudo rege. E o interessante nessa figura do Pantocrato você pode olhar, o olho parece meio diferente do outro, né? Aqui, ó. Tá vendo? Parece meio diferente. Tem um olho aqui, ó, e o outro é um pouco diferente. Isso é proposital. E pode ver, ó, a cabeça de Jesus parece meio fora do corpo, meio assim, desfocado. E isso tem um propósito. Que é o quê? Dá uma ilusão, ó. Aí você pode ver aqui nas imagens, ó, que na verdade dá a ilusão de ser dois rostos, que é representando o quê? A natureza humana de Jesus, né? Jesus como Deus, como um ser divino, e também como um homem, ó, tá vendo? As duas naturezas. E no Cristo Pantocrato, né, e nas outras representações, você vai sempre ver essa luz aqui em volta, né, essa auréola. Então, o que é essa auréola? Essa auréola, né, é chamada de halo, né? E geralmente tem essa forma de cruz, aqui, ó, você vê na outra pintura. Aqui, formato de cruz, que é chamado halo cruciforme, né, que tem um formato de cruz. Esse halo, né, essa auréola, que também é chamado de nimbo glória, né, é um anel de luz aqui, ó, usado na arte religiosa, escultura e iconografia, para representar uma figura iluminada, pessoa sagrada ou ser celestial. Tá vendo? Ó? O halo representa uma aura ou brilho de santidade que era convencionalmente mostrado circundando a cabeça. E ó, você já vai ver aqui, ó, não só Jesus, né, mas aqui, ó, outras representações antigas com esse halo, ó, né, com essa auréola, que é o deus Apolo, ó, da mitologia grega aqui, ó. E ele tem aqui, ó, tá vendo? Um halo, essa auréola em volta dele, né, mostrando que ele é um ser divino. Aqui, ó, e você também tem a figura de Jesus aqui, ó. Essa aqui já é mais antiga, né, século XVIII, mas aqui em Etíope, ó, Jesus é apresentado, ó, Etíope, ó, de Jesus, ó, a imagem etíope de Jesus, ó, tá vendo? Aqui ele tem uma barba pequenininha, um cabelo e com a auréola aqui em volta dele, o halo. Mas, né, o que, assim, tem escritos de pintores que falam sobre isso. Então, tem esse Eulácios. Ó, esse Eulácio foi um famoso pintor bizantino que viveu durante o século XII, ó, época em que a maior parte da arte era feita anonimamente. Ó. Seu nome foi notado por diversos escritores da época, ó, que também descreveram suas pinturas, ó, como o Nicéforos Calisto, que a gente já viu no vídeo anterior, e esse Nicolau, ó, aqui, ó. Aí esse Nicolau, ó, o nome dele é aqui, ó. Ele era um clérigo e escritor grego-bizantino, ó, tá vendo? Também do século XIII e século XII, ó. Aí você tem o Nicéforos Calisto, ó, falando, ó, dando a descrição da pintura por Nicéforos Calisto. Aí ele fala, ó, ou o próprio Cristo desceu do céu e mostrou ao pintor, né, para esse Eulácio, os traços exatos do seu rosto, ou então o famoso Eulácio subiu aos céus para pintar com sua mão habilidosa a aparência exata de Cristo. Olha? Então eles acreditavam que aquelas representações artísticas poderiam ser a imagem exata de Cristo, né? Aqui, ó, outra é essa descrição desse Nicolas, ó. A cúpula exibe uma imagem do Deus homem Cristo olhando para baixo, por assim dizer, da borda do céu em direção ao chão da igreja, e a tudo que nela há. Sua cabeça é proporcional ao seu corpo, que está representado até o umbigo. Seus olhos são alegres e acolhedores para aqueles que não são reprovados pela sua consciência, mas para aqueles que são condenados pelo seu próprio julgamento, são irados e hostis. A mão direita abençoa aqueles que seguem um caminho reto, enquanto adverte aqueles que não o fazem, e por assim dizer, os controla e os desvia do seu curso desordenado. A mão esquerda, com os dedos mais afastados possível, sustenta o evangelho. Como vimos aqui, né, na figura do Pantocrato, tá vendo? Então esse livro aqui é o evangelho, ó, que Jesus está seguindo, que Jesus está segurando. E ele está fazendo um símbolo com a mão, né? E eu vou falar sobre esse símbolo com a mão, né? O que isso significa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E quem vai falar também, né, esse pintor Eulácios, né, que é descrito pelo Nicéforos Calisto e por esse Nicolas do Bizantino. Você também tem um que vai ficar muito famoso, que ele escreveu um livro só falando sobre essas representações de imagem e o que elas significavam, que é esse Dionísio de Furna, né? E esse Dionísio, ele foi um autor, educador, pintor e monge, ó, ele foi um dos pintores mais influentes do século XVIII. Ele era um monge do mosteiro isolado do Monte Athos. Esse Monte Athos fica lá na Grécia. Ele escreveu um livro,
que é o chamado Hermínia, que é o guia para pintores, para os pintores, né? Que nesse livro ele fala sobre tudo desde, né, de pinturas do Antigo Testamento às pinturas do Novo Testamento. E aqui, nesse livro, ó, aí fala que, né, quem encontrou foi esse arqueólogo aqui, ó, Dolphin, que descobriu o manuscrito, ó, de Hermínia, em grego. Aí ele traduziu, ó, né, e publicou. Nesse Hermínia, aí ele vai falar sobre várias coisas aqui, ó. Aí ele fala sobre as características faciais físicas do Senhor. Ele fala, o corpo divino do nosso Senhor é alto, 3 côvados de altura, tá vendo? A cabeça está ligeiramente inclinada, o rosto expressa mansidão. Suas sobrancelhas corretas, belas, estão unidas. Na obra de São João Damasceno, sobre as imagens sagradas, lembra que mostramos, né? Aqui, ó. Eu até deixei aqui, ó, tá vendo? Aquela obra de São João de Damasco, que é aquela falando sobre Teófilo e que ele dá a descrição da aparência de Jesus, né? Aqui, ó, que ele fala, né? Aqui, ó, nariz louro, cabelo cacheado, então. Aí ele se baseia nessa obra aqui, ó, tá vendo? Aí ele fala, deixa eu vocês, ó. Aí ele fala aqui, ó, né, sobre a de sobrancelhas de Jesus que estão unidas, ó. Aí os olhos são agradáveis, o nariz é correto, tez trigo, o cabelo da cabeça é ondulado e levemente castanho, a barba não é totalmente preta. Os dedos de suas mãos puríssimas, né, e são longos e regulares. Em geral, ele se assemelha à sua mãe, no qual criou para si uma natureza humana, animada e perfeita, tá vendo? Então, esse Dionísio de Funa fala dessa, né, dessa descrição física de Jesus também, ó. E aí ele, né, vai falar quando for pintar na igreja, ó, quando quiser pintar a igreja, desenhe um círculo multicolorido no céu, da cúpula semelhante ao arco-íris que fica visível nas nuvens quando chove, e nele represente Cristo, abençoando e segurando o evangelho em seu peito, né, o Pantocrato. E escreva Jesus Cristo Todo-Poderoso, né, ou seja, Jesus Pantocrato. E, né, e tem outros nomes, além do Pantocrato, né, em várias figuras de Jesus, ó, nomes comuns escritos em ícones de Cristo, ó. Você tem esse aqui, que é o Omicron, o Ômega e o Nu, né, que significa eu sou, o Todo-Poderoso, Pantocrato, o Doador da Vida, Salvador do Mundo, Gracioso, Grande Anjo do Conselho, e assim vai. Aí você tem aqui ele descrevendo em que cada imagem tinha que ser escrita, né, cada representação de Cristo que fosse pintar, tinha que escrever uma parte do Evangelho, ó. Aí ele fala, para o Pantocrato, você escreve, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida, né, que é João capítulo 8, verso 12. Aqui, ó, tá vendo? Ó, nessa catedral aqui, ó, de Monreale, ó, aí tem a referência, ó, tá vendo? Ó, esse tipo de Cristo Pantocrato, ó. Aí você tem aqui, ó, que no Evangelho está escrito, ó, o livro está aberto em João 8,12, como vimos, ó, e aquele é o Cristo Pantocrato. E está escrito o quê? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, tá vendo? Uma página está escrita em latim e a outra página está escrita em grego. E aonde aqui, ó, onde você vê as nóminas sacra, né, que vimos quando falamos sobre o cristograma, você tem o iota e o sigma, né, que representa o Jesus, o nome Jesus, e o Xi e o sigma, que, né, representa Cristo, que é a nómina sacra. E nos nomes embaixo está escrito Pantocrato, que é o Pantocrato. Então, onde é a imagem do Pantocrato, se escreve esse versículo, quando o livro está aberto, de João 8,12. E aí ele vai falar de outros, ó, para o Salvador, aí ele vai falar Mateus 11,29, para o Doador da Vida, João 6,51, para o Mensageiro, aí vai ser João 8,42, para o Emanuel, Lucas 4,18, para, né, representado como sacerdote, aí é João 10,11. Aí, né, quando fala na Assembleia em Corpóreos, aí fala Lucas 10,18. Você tem, quando representar ele entre os profetas, Mateus 10,41. Quando representar entre os apóstolos, Lucas 10,19. Quando representar ele entre os bispos, aí é Mateus 5,14. Quando representar entre os mártires, é Mateus 10,32. Quando representar ele entre os santos, aí é Mateus 11,28. Quando representar ele entre os pobres, ó, Mateus 10,8. Quando representar sobre uma porta, aí é João 10,9. Quando representar num cemitério, é João 11,25. E quando representar ele como o sumo pontífice, aí é Salmo 80, 15, 16 e 10. Ó, tá vendo? Então, tá vendo? Cada imagem, de acordo com o Dionísio Funa, tinha que escrever, né, uma passagem bíblica diferente. E você tem algumas imagens que eu vou mostrar aqui na coroa, né, no halo, na auréola, que, né, que é aquele halo cruciforme, né, com a cruz, que representa a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. E você escreve o Omicron, o Ômega e o Nu, que significa eu sou, que é da passagem quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele fala eu sou, né? E em grego aí você Omicron, o Omicron, o Ômega e o Nu.
Aqui, ó, aí fala, ó, escreva essas letras assim no lado direito da coroa, o ômicron, na parte superior o ômega e na esquerda o nu. Aqui, ó. E Êxodo 3, ó, tá vendo? Quando, verso 14 que fala, responde Moisés, eu sou. Então, aí aqui, ó, tá vendo? Aí no livro aqui, ó, deixei até marcado pra vocês verem, ó, tá vendo? Eu sou. Aí tem aqui, ó, o ômicron, o ômega e o nu. Aqui tá em letra minúscula, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? Ó, o símbolo, ó. Aqui algumas imagens representadas de Jesus, ó, tá vendo? Com esse aqui significa eu sou. Aqui, ó. Aí, vê na tabelinha, ó, tá vendo? Ó, o ômicron, tá vendo? Ômicron, o ômega, né, que é a última letra do alfabeto grego, ó, aqui, ó, minúsculo e maiúsculo. E o nu, ó, tá vendo? E esse nu aqui, ó, que também aqui parece um Vzinho, né, o minúsculo, mas ele é um N, tá vendo? Então eu tinha essa representação dizendo eu sou também, fazia algumas pinturas, ó, você tem aqui, ó, uma representação engraçada de Jesus, ó, Cristo protege um príncipe nudo, ó, por volta ao século XII, ó, Museu Nacional, ó, aí tem lá, observe um ômega ali, ó, e à esquerda os outros dois lados da cruz estão danificados, mas presumimos que é o ômicron e o nu, ó, estavam lá, né, fazendo essa representação como Dionísio Funa fala. Aí, ó, tem as outras representações que a gente já mostrou, né, quando falamos sobre cristogramas, mostrando essas imagens, onde está aqui as lâminas sacras, né, e Jesus fazendo um símbolo com a mão, ó, segurando o evangelho, esse do Pantocrato. Aqui outra imagem também, ó, que é essa igreja, né, Museu de Sofia, ó. Aqui, ó, também, ó, Jesus fazendo, ó, e o halo cruciforme, aquela imagem que já mostramos, né, que está lá escrito: eu sou a luz do mundo. Aí vamos falar agora sobre essa mão, né? A gente está vendo essa mão aqui. O que significa esse símbolo? Então, geralmente se entende que, assim, como, né, são romanos, pinturas romanas, né, em grego, os romanos e os gregos, eles tinham uma forma de expressar, fazer, né, gestos com as mãos. E quem vai falar isso pra gente é esse Marco Fábio Quintiliano, né? Ele foi um orador e professor de retórica romano, ó. E ele, né, escreveu um livro que é chamado Instituição da Oratória, Institutos de Oratória, que é uma obra em 12 volumes sobre retórica, teoria e prática, publicada pela retórica romana. Então ele ensina falando sobre esses gestos. Aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, uma ilustração, né, mostrando, ó, abaixo à esquerda o gesto clássico para o silêncio. Acima, gesto adequado ao exórdio, ó. Aí acima do gesto para perfeito ao silente. Outro gesto aqui, ó, que expressa espanto ou admiração. Acima do gesto, declamação, narração ou espera ao momento. Aí o Quintiliano, ele fala, né, nesse Instituto Oratória, né, no livro 11, no capítulo 3. Aí ele fala aqui, ó, mas primeiro no nome é derivado da voz, segundo o gesto, né? Aí ele vai falar aqui, ó, fala da ação como sendo a forma do discurso. Ele chama isso de quironomia, ó, essa forma de falar por meio de gestos, ó. Seguramente o orador não deve desdenhar aprender o que deve praticar, especialmente quando está em quironomia, que é como expressa pela própria palavra, a lei do gesto. Então, quironomia, né? A lei do gesto. E aí ele vai mostrar aqui no livro, ó, que a gente viu ali na ilustração, ó, ele falando, ó, um dos gestos mais comuns consiste em colocar o dedo médio contra o polegar e estender os 3 restantes, e é adequado para o exórdio, a mão sendo movida para frente com movimento fácil. O exórdio seria para quando ia iniciar a fala, né? Iniciar o discurso. Isso é chamado de exórdio. Então fazia esse símbolo aqui, ó. Vou mostrar de novo a ilustração, ó. Olha lá, tá vendo? Pegava o polegar com o dedo médio e fazia esse símbolo para dizer que, né, ia iniciar o discurso. E aí ele vai falar sobre vários gestos e o que significa, como a gente já viu ali na ilustração. Mas quem vai dar né, essa definição de o que esse símbolo que você vê Jesus fazendo, vai ser o Dionísio de Funa, de novo, né, no livro dele, da Hermínia. E ele vai dizer, ó, o que é o significado dessa mão, ó. Ele fala, ó, quando fazes uma mão que abençoa, olha que interessante, não unas os 3 dedos juntos, mas une o polegar com o anelar apenas. O dedo chamado indicador é o médio e forma o nome, olha interessante, o iota e o sigma, né, que é o Jesus. Com efeito, o indicador forma o iota, o dedo médio curvado forma o sigma, o polegar e o anular que se unem obliquamente e o mínimo que está ao lado forma o nome. Olha, o X e o sigma. De fato, a obliquidade do mínimo estando ao lado do anular forma a letra X. O mesmo mínimo que tem forma curva indica justamente por isso o sigma. Por meio dos dedos, portanto, se forma o nome Christus, né? Que é o X e o sigma. E por esse motivo, pela divina providência do Criador de todas as coisas, os dedos da mão humana foram modelados assim e não foram de mais ou de menos, mas em quantidade suficiente
para formar este nome. Então, esse símbolo que Jesus está fazendo com a mão representa, né, fazendo um símbolo, formando as letras do nome dele, né? Como a gente mostrando, né? O nome dele é abreviado, que é, né, o iota e o sigma, que como a gente viu na nómina sacra, que representa Jesus, e o Xi e o sigma, que representa Cristo. Olha que interessante. E essa mão que abençoa, né, ela é chamada de eulogia, né, é uma bênção, ó, na igreja oriental, sobretudo na bizantina, é uma bênção reservada ao bispo e ao sacerdote, que pronuncia para abençoar uma ou mais pessoas ou objeto, fazendo o sinal da cruz e pronunciando ao mesmo tempo uma breve fórmula de bênção. Ó. A fórmula da bênção mais simples reza assim: bendito nosso Deus em todo o tempo, agora e sempre, e nos séculos dos séculos. Amém. Tá vendo? Uma das mais solenes que o sacerdote dá ao fim da liturgia da Eucaristia, da Santa Ceia. Ó. A bênção e a misericórdia do Senhor desçam sobre vós com sua graça e sua benignidade em todo o tempo, agora e sempre, e nos séculos dos séculos. Amém. Ó. Então essa bênção é chamada maneira grega. E essa maneira grega, né, é essa forma que a gente já viu que o Dionísio de Funa fala. Ó. Tá vendo? Aí, olha lá, a forma que faz com o dedo, ela vai formar a letra iota, o sigma, né, de Jesus, né, de Jesus, e o outro aqui, o nino poligar, ela vai formar o Xi, e esse vãozinho vai formar o outro sigma, que vai formar Cristo. Então, Jesus, Cristo. E também, né, você vai ver que geralmente não é muito bem assim que a gente vê nas imagens. Né? Aqui você vê, então, ela é um pouco diferente, mas, né, o Dionísio Funa fala que, que essa é a representação. Mas você vê também que está ligado à questão das duas naturezas divinas e da questão da trindade também. Mas, né, então, é assim que Jesus foi representado nas artes. Depois você vai ver, né, mais pra frente, outras artes, né, Jesus loirinho, cabelo azul, que a gente ainda vai falar ainda mais sobre isso. Mas esse é interessante. Então, as primeiras representações de Jesus foi Jesus sem barba, fazendo milagres como se fosse um mago, e com essa representação romana, né, com essas roupas romanas antigas, cabelo curto. E depois você vai ter representações de Jesus com barba, e as suas, né, e a forma como ele se mostra faz gestos, né, como esse gesto que eu mostrei, né, do Pantocrato, fazendo esse símbolo e cada símbolo representando alguma coisa. Então é isso, gente. Aí no próximo vídeo vamos falar sobre o Santo Sudário. Então muito obrigado por assistirem, fiquem com Deus e até a próxima!